Olá, aqui é o Ricardo Novaes, seja muito bem-vindo ao canal Amigo Violão. Nesse vídeo aqui eu vou falar a respeito das 6 principais dificuldades para se formar um repertório de violão, seja ele violão clássico ou violão solo, mesmo não sendo obras clássicas, né? Então a gente tem aí peças do violão brasileiro, coisas que a gente possa querer tocar, o violão flamenco, cada um tem a sua praia, né? Mas por que isso é tão importante? Eu vejo que, primeiro eu vou falar de mim, né? Eu vejo como que é importante para que eu me sinta vivo musicalmente, eu estar sempre tocando peças e às vezes fazendo alguns arranjos, tirando músicas de ouvido, tendo um repertório. De tempos em tempos eu dou um boom assim no estudo, tem épocas que eu não fico tão ativo, até porque tem muita coisa para fazer, hoje em dia 3 crianças em casa e tudo mais, né? Não é mais a época de juventude, né? Acontece que para mim continua muito importante essa questão de ter um repertório. E eu noto que isso me dá um senso de valor próprio, né? De autoestima, de vida musical e também de moral, para eu poder dar aula sabendo do que eu estou falando e sendo alguém que pratica aquilo que eu ensino. Então eu acredito que isso que eu estou querendo passar para você hoje é muito importante, mesmo que você não tenha a intenção de fazer concertos, recitais, né? Mas nada impede que você tenha isso, mesmo que não seja para... Porque assim, um músico ele pode viver de shows, de recitais, mas ele pode fazer um recital por ano, por exemplo, né? Isso também é uma forma de celebrar essa música e você vive, você ganha o dinheiro com aulas de violão, por exemplo, mas você fazer um recital, uma apresentação, uma live, ou encontrar os amigos e tocar o violão para eles. Então, eu vou falar aqui dessas 6 principais dificuldades que eu noto em mim e também em outras pessoas para poder formar um repertório, beleza? Então, a primeira coisa, e eu não vou colocar aqui numa ordem necessariamente que faça sentido, né? Porque eu acho que está tudo junto, está tudo misturado, né? Mas vamos dizer assim, o primeiro ponto que eu quero colocar é de não saber organizar o seu estudo de violão. O que quer dizer isso? A gente muitas vezes vai pegar o violão, logicamente, muito mais motivado por um lado emocional e não tanto um lado racional. E quando a gente pega o violão motivado por esse lado emocional, a gente vai direto para onde? Para onde o nosso afeto está mandando, que é para as músicas. A gente quer tocar as músicas, né? Então sejam músicas novas, que dão aquele prazer de você estar tocando aquela música nova, de estar pegando, ou músicas que a gente já tocou há mais tempo. Seja como for, esse tocar simplesmente, ele faz com que a gente, muitas vezes, não dedique tempo nenhum para algumas coisas importantes, como técnica, por exemplo, e também faz com que a gente fique só tocando uma única música, porque a gente só vai tocar ela até ela ficar perfeita. Aí depois a gente só vai tocar a outra música até ela ficar perfeita, com isso a gente esquece a outra e começa a aprender a outra, a segunda. Então, esquecendo da primeira, né? E assim por diante. Se a gente souber usar o tempo com sabedoria, sendo só um pouquinho mais racional, né, a respeito da utilização do tempo, a gente vai conseguir criar realmente um repertório, um conjunto de obras, né? Quando eu estava na faculdade de música, estudando violão, o professor Fernando Araújo me ensinou uma coisa muito valiosa, que naquela época eu estudava pra caramba, né, violão, e tinha realmente que ter muito repertório. Então ele me ensinou uma coisa muito importante, que é aguardar 20 minutos para cada coisa. Então é 20 minutos para tocar um trecho, 20 minutos para tocar outro trecho, mesmo que seja de outra música. Então assim, eu já estudei aquelas músicas todas, eu já sei onde que estão os meus maiores desafios. Nessa música aqui é esse trecho, nessa outra música é esse trecho. Ou então eu estou aprendendo uma música nova, do zero. Então aí eu vou decidir de onde até onde eu vou estudar 20 minutos. E isso é muito legal porque acontecem vários benefícios com isso. Você consegue abranger diferentes coisas que precisam ser estudadas em um tempo muito menor, e você, com essa limitação de tempo, você não exagera muitas vezes o que pode ter prejuízo. A gente começa muitas vezes numa melhoria estudando, mas se a gente passar tempo demais naquilo, a tendência é de piorar. Por quê? Porque você começa a repetir sem ter a mesma atenção, você começa tocando lento, tudo bonitinho, aí a cabeça começa a acelerar e você começa, sem perceber, você vai acelerando os dedos também e começa a acumular tensão. Então o não saber organizar o tempo de estudo tem muito a ver com isso também, de às vezes ficar tempo demais numa coisa e aquilo gerar algumas tensões. O segundo ponto que eu quero trazer é de escolher obras inadequadas tecnicamente, ou seja,
É muito frustrante para algumas pessoas quando você quer tocar uma peça que é difícil para você. Mas é muito legal você ter em mente que o autoconhecimento musical é uma grande virtude e uma grande riqueza. Você vai ver músicos de alto nível se apresentando aí no mundo inteiro, mas que o nível musical deles é muito maior do que o nível técnico. Ou seja, são pessoas que conseguem explorar a técnica que eles têm, que tem limitações, mas tocando repertórios inteiros sem chegar em coisas que eles não conseguem fazer. Ou seja, eles têm que ter um autoconhecimento. Você vai ter músicos que tocam concerto de Aranjuez, tocam escalas muito rápidas, tocam peças muito virtuosas, mas você vai ter músicos que fazem música de uma maneira belíssima sem ter praticamente isso, hora nenhuma, entendeu? Então, essa questão de escolher peças adequadas tecnicamente é uma questão não apenas de humildade, mas muito mais de conexão com a própria música. Quando a gente lembra que a nossa verdadeira ligação com o violão, na verdade, é uma ligação com a música, a gente vai para peças que a gente consegue tocar melhor e a gente consegue se entregar melhor. A gente vai ver que gostoso que é tocar do início ao fim uma música sem ter nenhuma passagem que você fica agarrando. É muito bom poder fazer isso. Então, essa adequação técnica na escolha do repertório também é uma coisa que algumas pessoas esbarram. A terceira dificuldade aqui para se formar um repertório é uma dificuldade de resolver questões técnicas de uma maneira musical. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente olha para aquela dificuldade técnica apenas de uma maneira muito assim, unilateral, racional. Eu tenho que repetir várias vezes até eu ficar bom. E eu tenho certeza que você já teve experiência de alguma coisa técnica difícil, você repete, você até consegue melhorar. Chega no dia seguinte, aquilo está difícil pra caramba, você tem que repetir, você consegue melhorar. Chega no outro dia, você vê que não melhorou de um dia para o outro. Tem coisas que são assim. Por exemplo, eu tenho essa dificuldade, sabe com o quê? Com tocar escalas usando apoio. Tem dias que eu estudo e consigo até perceber uma melhora. Chega no dia seguinte, aquilo não fixou em mim. Então, o que acontece com isso? Eu tenho que ter essa sabedoria, depois de anos tendo essa experiência, de entender que eu não vou conseguir usar aquela técnica de uma maneira realmente segura. Que eu vou acabar tremendo nas bases se eu quiser depender dessa técnica. Então é melhor eu buscar uma outra saída. Esse é um ponto. A outra coisa é que muitas vezes a gente tem uma passagem, eu vou até pegar o violão para exemplificar. Por exemplo, às vezes eu estou estudando aqui uma música, vou dar um exemplo aqui no prelúdio número 5 do Villa-Lobos. Vamos afinar aqui e depois eu volto. Eu decidi, por exemplo, exemplificar com uma peça que eu acho difícil para mim, né? Que é a terceira parte do prelúdio número 5 do Villa-Lobos, que eu gosto de estudar bem lento, assim. Eu nem toquei tão lento, na verdade, eu toquei no meio termo. Lento mesmo seria isso aqui. Entendeu? Agora, se eu for tocar aqui dentro do jeito que eu toquei para você, teve várias escolhas técnicas aqui conscientes. Por exemplo, técnicas e musicais. Eu resolvi a questão técnica de uma maneira musical. Em vez de eu tocar quadradinho assim, que pra mim é difícil, agarrou tudo, eu vou assim, ó, por exemplo, ó. Dou um tempo maior aqui no primeiro acorde, ó. Aqui eu faço rápido, ó. Chega no final, eu vou mais devagar no final desse arpejo, ó. E aqui, ó. Eu faço lento igual aqui. Eu faço. Olha como é que é aqui nesse acorde, ó. Propositalmente bem levinho, ó. Até com um pouco de vibrato, ó. Pra poder vir pra cá. Quando eu faço o acorde leve, essa escala, que na verdade é mais um arpejo, ganha em força, em potência. Então, ó.
Se eu fizer isso aqui, ó, fica até mais difícil de tocar e fica sem graça se eu faço. Aí aqui também, ó, eu aproveito esse arraste e faço bem levinho esse acorde, ó. E vou crescendo aqui, ó. Essa escala aqui, por exemplo, em vez de eu fazer com apoio, que eu acho difícil, eu fiz usando PI. Sabe? PI, PM. Isso pra mim é muito mais fácil. Então, e volto pro começo da música. Isso que eu mostrei para você agora, dando esse exemplo, é algo que também aprendi com o Fernando Araújo lá na graduação de violão. Isso fez toda a diferença para mim, de eu validar algo que eu já intuía. Muitas vezes a gente fazer as coisas difíceis de uma forma um pouco disfarçada, a gente dá uma diminuída no andamento, desde que a gente consiga fazer isso de uma maneira coerente na peça, sem exagero, sem mudar o ritmo, a essência, não tem nada de errado, e com isso você consegue disfarçar algumas dificuldades técnicas, porque é muito melhor você dar uma embelezada baseada em alguma dificuldade do que você simplesmente cagar a nota, entende? Então, vamos dizer, é uma perda, mas que acaba se tornando um ganho. É você unir o útil ao agradável, né? Aquilo que você consegue àquilo que faz sentido musical. A quarta dificuldade, então, é você não ter um objetivo, uma data, alguma coisa assim que realmente motive você a formar aquele repertório. Se você não tiver isso, você não vai realmente ter força para unir a energia necessária e fazer aquele repertório acontecer. Então eu lembro direitinho, quando eu marcava a data de um repertório, de um recital meu, principalmente na época que eu fazia mais concertos, recitais, ou eu tinha um concurso de violão, ou eu tinha uma masterclass, ou eu tinha um recital na faculdade para fazer, uma prova de violão, seja lá o que for, se eu não tenho uma data, aquilo fica meio difuso, meio aguado, né? Então, uma recente, por exemplo, o meu irmão veio da Inglaterra, eu fiquei com tanta vontade de compartilhar com ele, porque ele também toca violão, que eu estudei um tanto de peça e toquei para ele quando ele chegou. Foi uma motivação que eu tive. Isso é muito interessante, às vezes, uma motivação dessa, tocar para o meu irmão. Você pode criar uma situação onde você, poxa, você vai tocar para alguns amigos, então você se dedica e forma aquele repertório e toca para eles. Isso aí tudo faz toda a diferença, você tem um objetivo para formar aquele repertório. A quinta dificuldade é a questão de não ter uma boa leitura musical. Às vezes a gente até sabe encontrar as notas, mas a gente erra alguns ritmos, aí fica uma coisa meio mal feita, porque você não tem consciência real daquele ritmo, então até para interpretar fica difícil. Então, assim, por exemplo, se você não conhece um pouco mais, não tem um pouco mais de cultura musical a respeito de um determinado gênero musical, do período barroco, do período clássico, do período romântico, seja lá qual for o período daquele compositor, você vai tocar meio que tudo igual, meio parecido. Isso também tira um pouco a graça na hora de estudar e tira um pouco a substância para você ter o que pensar, entende? Porque se tudo que você está pensando é tocar uma nota depois da outra, aquilo fica tudo igual, fica meio chato para quem está te ouvindo. Quando você já consegue entender um pouco mais o gesto musical, a intenção, onde que é mais piano, onde que é mais forte, por que que é daquele jeito, se é um movimento que é mais rápido, um movimento que é mais lento, uma sarabanda, um minueto, uma alemanda, ou, por exemplo, você tocando um trecho, como eu toquei aqui do Prelúdio 5 do Vila, que é um pouco mais animado, mas tem outro trecho que é um pouco menos, um pouco mais constante o ritmo. Então, se você não consegue dar caráter diferente, e isso tudo tem a ver com a leitura musical, né? Isso sem falar quando a pessoa não sabe nem encontrar as notas no braço do violão. Aí é óbvio que vai atrapalhar, mas eu estou falando de algo um pouco mais profundo. Então, essas dificuldades também interferem na formação desse repertório. O sexto ponto é a falta de conhecimento de obras musicais mesmo, para você ter no seu repertório. É muito importante se você vai ter 10 músicas no seu repertório, você conhecer pelo menos 1000. Você tem que conhecer muita música, porque o seu repertório necessariamente vai ser apenas uma amostra daquilo, tudo que você conhece.
é muito bom que você conheça muito mais do que o tanto que você toca. Por exemplo, outro dia eu estava dando aula para um rapaz, eu fiquei surpreso, ele toca uma peça do Villa-Lobos super bacana e tudo, mas ele não conhece todo o repertório do Villa-Lobos. Ele ouviu assim um trecho de uma música do Villa, de um prelúdio, não sabia o que era. Depois ouviu outro prelúdio, também nunca tinha ouvido antes. Então é muito importante você pegar e ouvir mesmo. O que acontece é que antigamente a gente tinha os CDs, então você pegava um CD, Turíbio Santos, a obra completa do Villa-Lobos, e ouvia aquilo. Então naturalmente você conhecia a obra completa. Hoje em dia não, você vai de um vídeo em vídeo, então você conhece uma obra, mas não conhece a outra. Então assim, eu acho que é um trabalho assim hoje, de você pôr no Spotify, pôr no YouTube e ouvir mesmo a obra inteira do Villa-Lobos, ouvir todas as suítes de Bach no violão, ouvir assim, o máximo de peças possíveis, até mesmo de outros instrumentos, conhecer obras de outros instrumentos para você poder estar sempre ouvindo música, isso é importante. E aqui, uma observação final, antes da gente se despedir, é que existe uma coisa que se chama saber estudar. O que é saber estudar? Vamos colocar isso aqui como uma dificuldade extra, que é não saber estudar, uma dificuldade bônus aqui do vídeo, né? O não saber estudar é não tratar o estudo como que ele é, que é um momento de plantio. Quando a gente vai tocar, é um momento da colheita. Você está colhendo aquilo tudo que você plantou. E o estudo é um momento de plantar. Então, por exemplo, quando a gente vai arar a terra, você tem que abrir uma verdadeira cova na terra para colocar a semente lá dentro. Quando você vai abrir essa cova, você vai passando assim com o arado e ele vai lentamente, porque ele tem que rasgar a terra. Não é algo que é feito com velocidade, é algo que é feito com intensidade. O estudo é da mesma maneira, é algo que não é feito com velocidade, mas com intensidade. Intensidade de pensamento, de atenção. Por isso que repetir 1000 vezes, mas sem atenção, pode ser nocivo. Mas se repetir uma vez com bastante atenção, é muito benéfico. E quando a gente está só tocando, muitas vezes a gente pensa que está estudando, mas na verdade a gente está passando por cima de uma série de problemas, ou reais ou potenciais. Se você está tocando bem também, e você só toca sem estudar, você vai começar a gerar tensões, gerar problemas. Então mesmo as peças que você já toca bem, é importante você saber tocar elas lento, tocar só algumas vezes, com consciência, para manter elas bem tocadas, né? Então saber estudar é uma coisa muito ampla, é uma presença, um estado de atenção. Espero que essas reflexões, que essas dicas tenham realmente surtido assim, reflexões para você e possam fazer diferença no seu estudo. E curta o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau!